Oi gente, eu sou o João Vitor, esse é o Cobra Letrado e no vídeo de hoje eu vou ler os livros que vocês me indicaram para ler agora em março. Já saiu aí o meu vídeo de TBR de março, que eu abri para vocês escolherem exatamente os livros que eu ia ler durante o mês. E agora, neste vídeo, o que vocês vão fazer? Vocês vão me acompanhar nessa jornada de leitura aí das 5 leituras que vocês escolheram pra mim. Então, se vocês ainda não viram, né, esse processo de decisão das leituras, vou deixar o vídeo aqui linkado pra vocês irem lá assistir, porque aqui vai ser basicamente um vlog. Eu vou mostrar aqui todos, né, recapitular quais são as 5 leituras obrigatórias, digamos assim, e as que eu, sim, se der um tempo, vou ler, e conforme eu for lendo, eu vou dando aqui a minha opinião, volto num outro take pra falar tudo o que eu achei. Os livros, então, foram O Nome Dela é Sofia, da Vanessa Freitas, né, a escrivanessa, uma autora nacional, inclusive é uma história que estou doido pra ler há bastante tempo. Tem também E Não Sobrou Nenhum, de Agatha Christie, esse, inclusive, foi super, hiper, mega pedido. Madame Xanadu, do Aureliano, outro livro nacional. Já comecei a ler em outros tempos, mas aqui pro vlog eu vou começar do início tudo de novo, até porque eu lembro de pouca coisa. A Rebelde do Deserto, finalmente vem aí a minha leitura dessa série. Eu sempre falava que queria ler, e nunca vinha aí. Então até o final desse vídeo vem aí a minha leitura, o meu start, né, dessa série, que inclusive eu tenho todos os livros aqui. E As de Espadas, sim, o famosíssimo As de Espadas, o comentadíssimo, todo mundo fala muito bem. Eu já vi muitos inscritos, seguidores e amigos falando que eu precisava ler esse livro, que tem muito a minha cara. Então está aqui para ser lido neste vídeo. Só que, lá no vídeo da TBR, eu falei que eu ia ler esses 5, eu ia me desafiar a ler sim esses 5, porém, eu ainda assim selecionei alguns outros, né, que se der tempo eu vou acabar lendo, e um deles é O Quarto de Giovanni. Eu, na verdade, vou colocar só O Quarto de Giovanni, vamos ver se vai dar tempo, se não vai. Durante o mês de março tem alguns calhamaços que irei tentar ler, então eu vou acabar colocando só esse aqui de extra, mas também se eu não ler, não tem problema nenhum, até porque, né, 5 livros, gente, já é bastante coisa. E eu vou começar, então, com este aqui, que foi o mais pedido por vocês, e é o que eu mais estou animado para ler. Inclusive, além desse vídeo aqui, eu não sei exatamente qual vai ser a ordem, se esse vai ser lançado antes do outro, mas eu também vou gravar um segundo vídeo desse livrinho aqui, que é um vídeo tentando decifrar o mistério dessa história, porque todo mundo sabe que a Agatha Christie é uma história de suspense, né, de mistério, enfim. Então a gente sabe que vai ter um trabalho de detetive pra gente tentar descobrir quem é o assassino, o porquê dessas pessoas estarem morrendo aqui na ilha. Então, nesse outro vídeo, eu vou exatamente tentar desvendar esse mistério, né, do porquê essa pessoa tá fazendo isso e de quem é essa pessoa. Mas então, vamos lá, no próximo take vocês já vão saber o que eu achei de Não Sobrou Nenhum. E aí, galera, temos o primeiro livro completado desta missão que vocês me deram, que foi E Não Sobrou Nenhum. E, inclusive, já saiu aí um vídeo, aliás, nessa altura do campeonato, quando esse vídeo estiver no ar, com certeza, agora eu posso lhes dar certeza, porque eu já terminei de gravar o vídeo desse aqui enquanto estou gravando, então com certeza já foi ao ar o meu vídeo de tentando descobrir o mistério de Não Sobrou Nenhum. Depois vão ver lá. Cuidado que tem spoilers, tá? Se vocês não querem spoilers, continua aqui, porque aqui eu vou falar sem spoilers, mas lá tem todos os spoilers possíveis, porque eu tava tentando, né, descobrir o que estava acontecendo ali. Mas foi um vídeo muito legal, que eu gostei muito de gravar. Mas enfim, o que eu achei desse livro? Eu estava esperando um livro 5 estrelas, que eu favoritasse e tudo mais. Não foi isso que eu recebi, porém, foi um livro muito bom. Muito bom mesmo. Aqui a gente vai conhecer 10 pessoas, 8 convidados, que vão ser convidados, né, a irem pra Ilha do Soldado, que é uma ilha ali na costa do Reino Unido, que é basicamente deserta, tá? Só que essas pessoas não sabem exatamente quem as convidou, porque a assinatura ou é de uma pessoa que né, eles não conhecem, ou é de uma amiga que eles nem lembram que existe esse amigo ou amiga. Então tem esses 8 convidados, e lá na ilha, já quando todo mundo chega, tem 2 pessoas, que são os 2 criados, é um casal, uma mulher e um homem. E aí no total, né, tem 10 pessoas nessa ilha. Só que o que acontece? Já depois do primeiro jantar, que todo mundo janta junto,
ouve-se uma gravação bem alta tocando pra todo mundo ouvir falando: fulano, acusado de assassinar fulano. Cicrano, acusado de assassinar cicrano. Beltrano, acusado de assassinar Beltrano. E aí ele fala a lista de todos os 10 que estão ali presentes. E aí você imagina você estar numa ilha com 9 assassinos ao redor de você, sendo você um deles também. Aí, obviamente, que eles vão tentar se justificar ali um pro outro, né? Tipo, gente, não foi bem assim que rolou. O que aconteceu isso e isso, mas eu sou inocente. Tá, beleza. Exatamente logo depois, morre uma pessoa. E aí todo mundo fica, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Porque a gente acha que foi um acidente, um engasgo. Só que na verdade foi envenenamento. E a gente vai descobrir isso logo depois. Então até aí não é spoiler, tá? Podem ficar tranquilos. E obviamente que isso vai se desenrolar em várias mortes uma atrás da outra. E tudo isso segue uma canção de ninar, uma fábula aí infantil, né? Que está escrito em todos os quartos da mansão ali na ilha. Que é alguma coisa de soldado que começa: 10 soldadinhos saem para jantar. A fome os move, um engasgou, então sobraram 9. E aí, nessa canção, né? Cada estrofe, um soldado morre até que não sobra nenhum, que nem é o nome do livro. E aí, todas essas mortes vão ser relacionadas àquela estrofe específica da canção. E aí, o livro vai se desenrolar a partir daí. A gente vai tentar descobrir por que estão acontecendo essas mortes, qual a justificativa pra isso, quem tá fazendo isso. É muito, muito, muito bom mesmo. Eu devorei esse livro, até porque ele tem capítulos muito curtos. Isso é maravilhoso, porque realmente dá aquele gás, sabe? Tipo, meu Deus, a gente precisa continuar lendo, porque, olha só, acabou num momento bem uau da história, eu preciso continuar lendo e tal. E como tem muitos personagens, a gente desconfia de qualquer pessoa. Até porque tem alguns aqui muito suspeitos. Muito suspeitos. E cada um, eu achei que tem uma personalidade muito diferente um do outro, porque eu já li algumas resenhas desse livro falando que todo mundo parece igual. Eu definitivamente não achei isso. Então isso, sim, eu gostei pra caramba. Eu acho que é um livro super ágil pra quem gosta desse negócio de suspense, de mistério, sabe? É um prato perfeito. Eu acho que é muito diferente, inclusive, dos outros livros da Agatha Christie, porque a Agatha Christie, ela costuma deixar o livro paradão, tipo, super parado, a história inteira pra no final jogar tudo na sua cara. Realmente, assim, é muita coisa jogada no final aqui, só que tem uma constância, sabe? Durante a história inteira a gente é instigado a saber mais ainda o que aconteceu, porque acontece várias coisas durante toda a história. Então isso é um ponto diferencial muito positivo dessa história aqui, comparado com as outras histórias da Agatha Christie. Porém, o final, a justificativa do porquê aconteceu tudo isso, eu não comprei tanto. Aí eu tirei uma estrela, porque eu achei fraca, assim, a motivação do personagem. Eu realmente fiquei... Não rolou pra mim. Porém, como eu falei pra vocês, eu me diverti horrores lendo essa história aqui. Não foi 5 estrelas favoritado, porém foi 4 estrelas com selo Cobra Letal de qualidade, então eu acho que já vale pra caramba. Então, pra continuar aí essa minha missão, eu vou começar As de Espadas. Eu estou bem animado. Esse aqui também eu tô com expectativa de que vai ser 5 estrelas favoritado. Esse daqui vocês pra mim me prometem muito, gente. Me prometem muito há bastante tempo. Então, vamos ver no que vai dar. Eu adoro essa capa. Adoro essa capa, mas é um livro tão grande, gente. Tão grande, tem quase 500 páginas. Mas enfim, vamos lá. Missão dada, missão cumprida para a Cobra Letrada. E aí, gente, temos um 5 estrelas favoritadíssimo. Cara, que livro foi esse que eu acabei de ler? As de Espadas conseguiu me surpreender 100%. Eu tava com expectativas altas, eu tava esperando uma coisa assim, bem papapum, porque eu já tinha ouvido falar, mas ao mesmo tempo eu tava tipo... Vamos deixar a vida me levar, não vamos achar que vai ser, tipo, o melhor livro que eu já li na vida. E, assim, óbvio que não foi o melhor livro que eu li na vida, porém foi um 5 estrelas favoritado, gente. Foi um dos melhores livros que eu li esse ano. Sim, top 3 melhores livros que eu li esse ano. Por quê? Porque esse livro tem tudo de bom. Tem tudo de bom. Ele tem um ritmo muito frenético, e isso é muito positivo, porque ele é grande, tá? Ele tem 450 páginas. Então, um livro de 450 páginas, ele precisa ser rápido, ele precisa... Não necessariamente ser rápido, mas tipo, ele precisa te cativar, porque é um livro grande que você, né, pra concluir, você precisa estar ali envolvido com a história. E esse livro, ele faz isso. Além disso, a forma como a autora conseguiu colocar os dois pontos de vista, né, intercalado,
me deixa assim, numa fome de querer saber mais, sabe? Porque acaba o ponto de vista do Devon num momento que a gente tá realmente querendo saber mais daquilo e começa o da Shamaka. E aí acaba o da Shamaka num momento que a gente precisa muito saber o que tá acontecendo e aí começa o do Devon. E aí fica nesse ciclo infindável. E isso me prendeu demais, demais mesmo. E olha que os capítulos nem são tão curtos assim. Então, normalmente nem me prenderia tanto assim. Pra você ver também que a escrita da autora é divina, é muito boa. Mas do que se trata, né? Já estou aí falando as minhas impressões, mas do que se trata este livro? Aqui a gente vai conhecer a Shamaka e o Devon. Eles estudam num colégio bem de granfino, assim, da alta burguesia da cidade deles. E é um colégio que só tem branco e rico, muito, muito, muito rico mesmo. Eles dois são os dois únicos estudantes do colégio que são pretos. E a gente acha que isso não tem muito a ver com a história logo no início, mas depois a gente vai ver que tem bastante coisa a ver. A Shamaka, ela é assim, eles dois são os completos opostos um do outro, tá? Porque ela é a aluna perfeita, ela é a menina mais popular do colégio, é a líder do chefe das turmas, é uma nomeação que essa escola tem, mas enfim, ela é a líder do chefe das turmas, ela participou de todas as atividades extracurriculares possíveis, ela é a queridinha dos professores, todo mundo quer ser que nem ela, e ela também vem de uma família bem rica, tá? Bem rica mesmo. Já o Devon é pobrezinho que conseguiu chegar lá por conta de uma bolsa. Então ele viveu numa, digamos assim, na periferia da cidade a vida inteira, estudando em colégio público a vida inteira, até que aconteceram ali algumas coisas que a gente vai entender, né, com o passar do livro, que ele teve que sair desse colégio público e a mãe dele conseguiu colocar ele nesse colégio de riquinho, só que com uma bolsa. Então ele é um dos poucos bolsistas ali do colégio e o único bolsista negro, inclusive. Como que esses dois, com essas duas realidades completamente diferentes, vão se conectar? Porque, do nada, eles estão no último ano, inclusive, do ensino médio. Eles começam, no caso, a escola inteira começa a receber mensagem de um tal de Aces. Que, basicamente, por isso que o nome do livro é As de Espadas, porque o Aces é o As, né? Aquela carta do baralho. Mas quais são os conteúdos dessas mensagens? São conteúdos, assim, péssimos, bem pejorativos, bem negativos sobre eles dois. Na verdade, as mensagens até envolvem algumas outras pessoas que estão sempre em órbita dos dois personagens, mas obviamente que o conteúdo principal é sempre entre eles dois. Por isso que todo mundo fala que esse livro é uma vibe Gossip Girl com Corra, né? Pra quem já assistiu o filme e a série. No início, pra mim, deu muito uma vibe Gossip Girl, tipo, muito mesmo. Porque é igualzinho todo o contexto de Gossip Girl, que a gente tá ali vivendo, ainda mais que é a garota popular, mais popular do colégio e tudo mais, que todo mundo poderia sentir inveja, sabe, dela. E eu fiquei, cara, esse é muito Gossip Girl, eu estou curtindo. Apesar de ser bem teen, eu acho que eu não tô mais tanto assim nessa vibe, mas isso nem foi um problema tão grande. Só que aí depois veio esse traço, né, de Corra, que só quem vai ler ou quem leu que vai entender. Que eu não vou explicar o porquê, porque eu acho que isso é uma coisa que vocês precisam descobrir pra ter esse gostinho, porque essa virada de chave da história é muito, muito, muito boa. Mas aí o que acontece? Começam, né, a distribuir essas mensagens pro colégio inteiro e acaba, obviamente, que manchando a reputação tanto da Shamaka quanto do Devon. Só que além disso, começa a manchar não só a reputação ali social, como também o histórico escolar, sendo que principalmente a Shamaka é muito obcecada com ir para a faculdade. Que ela quer ser médica, ela quer estudar em Yale, Harvard, enfim, nessas faculdades bem famosonas. Já o Devon, ele quer ser músico, ele quer estudar em Juilliard, e ele também se preocupa bastante com as notas dele, com todo esse bafafá que vai ser criado. E aí, eles que nunca se falaram na vida vão começar a se falar a partir daí para tentar descobrir o que está acontecendo e, obviamente, se defender de tudo que está sendo falado contra eles. E o livro vai se desenrolar a partir daí e, como eu falei, é um livro muito frenético, porque a gente também quer saber quem é que tá fazendo isso e o porquê tá fazendo isso, e aí a autora vai dando pequenas dicas do que pode estar acontecendo e é muito bom, porque também vai sendo adicionado aos poucos alguns outros personagens para dar forma ali na narrativa, e esses personagens são muito interessantes mesmo. Se você quer ler algo rápido, que vai te deixar assim consumido pelo livro, e que é uma coisa
que não é tão pesado assim, apesar de ter alguns gatilhos aqui, pode ter gatilho de homofobia, de racismo, tá? Então, enfim, tem algumas coisas sensíveis sim, mas eu achei que é um livro bem fácil de ler, bem leve, apesar de alguns pontos. Então, eu recomendo demais. Nossa, eu recomendo muito. E como eu falei, foi um favoritado, eu não tava esperando real, e eu tô muito animado. Eu quero ler outras coisas da autora. Real, foi uma surpresa muito, muito, muito boa pra mim. Muito obrigado quem me indicou esse livro aqui, porque eu tava e não sobrou nenhum, que realmente foi muito bom, mas esse daqui, ó, bom, foi 1000 vezes melhor. E aí, pra continuar, eu vou deixar os nacionais por último, porque, enfim, quero deixar esse gostinho do Brasil por último, e vou pegar A Rebelde do Deserto pra ler agora, né, que essa é o primeiro livro de uma trilogia, que é a trilogia da Rebelde do Deserto. E, enfim, é um livro curto, tem umas 200 e poucas páginas, 50. Eu amo essa capa, eu já falei, eu amo essa capa. E vamos lá, né, vamos aí ler uma fantasiazinha. Eu ia ler, na verdade, o nome dela é Sofia, só que eu acho que a escrita da Vanessa vai ser um pouco parecida. Eu acho, posso estar sendo completamente errado, mas eu acho que vai ser um pouco parecido com As de Espadas. Então, pra mudar um pouquinho, eu vou pegar uma fantasia. Então, vamos ver o que vai ser da Rebelde do Deserto. E aí, gente, bom, terminei a Rebelde do Deserto e estou com sentimentos conflitantes barra um pouco decepcionantes com relação a essa história aqui. Por quê? Porque eu saí, né, de As de Espadas com o meu coração explodindo de alegria, porque foi, né, um livro maravilhoso, incrível, tudo de bom, como eu falei no último take, e eu tava com altas expectativas pra esse daqui. Não com altas expectativas, mas eu tava com algumas expectativas, né? Gosto muito da capa, sempre falo muito dessa capa. Já tinha lido algumas resenhas positivas, sei que é bastante comentado, né? Na verdade, todos os comentários que eu ouvi sobre essa série, né, sobre essa trilogia, sempre foram muito positivos. Então, eu tava achando que ia ser algo, pelo menos, tão eletrizante como foi As de Espadas. E assim, é uma história muito boa, tá? Tanto que eu fiquei em dúvida se eu dava 3,5 estrelas ou 4 estrelas. Então, só por aí vocês já, né, já sabem, já conseguem saber que eu gostei sim da história. Porém, teve ali algumas coisas, né? Teve alguns poréns que não fizeram a minha experiência com a leitura ser tão boa quanto foi com As de Espadas, né? Tipo, perfeita, 5 estrelas, sabe? Bom, aqui a gente vai conhecer a Amani, que é a personagem principal. Ela tem 16 anos e ela vive num país que é completamente dominado, assim, pelo deserto. Imagina ali os países do Oriente Médio, sabe? Sei lá, o Emirados Árabes Unidos, por exemplo, que fica literalmente dentro de um grande deserto. Basicamente, esse país é assim, e ela vive mais no interior, assim, do país, ou seja, só tem deserto pra tudo quanto é canto que ela olhar, que é a Vila da Poeira, é um pequeno vilarejo com pouquíssimas pessoas, pouquíssimos habitantes. O que acontece? Ela é órfã, ela é pobre, ela é tudo, assim, todas as minorias que vocês puderem imaginar. Por quê? Porque a mãe dela, né, teve um problema ali, um caso complicado com o pai dela, né, que o pai dela era muito problemático. Até que teve um dia que a mãe dela assassinou o pai, e obviamente que isso teve consequências. Ela foi enforcada ali em público pra todo mundo ver, e aí a Amani começou a ser criada pelo tio, né, e pela mulher, né, do tio. Só que nesse povo, nessa cultura aqui, nessa sociedade, o que acontece? As meninas, elas são colocadas para casar muito cedo. E aí, qual que vai ser o futuro que aguarda a Amani? Casar com o tio. O tio colocou na cabeça dele que ele vai casar com a Amani, porque pelo menos tem ali algum proveito que ele pode tirar disso, sabe? E ela odeia o tio, odeia morar naquele lugar, o sonho dela é ir pra capital. E ela vai tentar, então, fugir de casa, conseguir dinheiro para fugir de casa. Ela é muito boa atirando, muito boa mesmo. E ela vai participar de um concurso de tiro para tentar conseguir ali arrematar o prêmio final. E aí é nesse concurso de tiro que ela conhece um boy ali bem misterioso, forasteiro, que dá pra entender claramente que ele não é ali da Vila da Poeira, né? E ali já vai criar uma faísca, que a gente vai entender
aquele cara, ele vai ser importante pro resto da história. Mais tarde a gente vai até descobrir que o nome dele é Jin, que eu já vou adiantar aqui pra vocês. Acaba a cena ali, tá? Isso, nada disso é spoiler, tudo isso tá na sinopse e acontece nas primeiras 20 páginas do livro. Só que no outro dia, quando ela já voltou pra casa e tudo mais, acontece uma confusão, porque esse cara, ele na verdade está sendo procurado. Ele é basicamente o cara mais procurado do país, porque ele está sendo acusado de traição ao trono. Como ela tava meio que junto dele, né, e ela foi vista por um vizinho dela, alguma coisa assim, o que acontece? A polícia ali local, né, vai atrás dela também pra colocar ela contra a parede e falar, e aí? Você tá ajudando esse cara? Isso vai acabar desenrolando uma confusão generalizada, mas ela vai acabar conseguindo fugir dali, muito por conta desse encontro com o Jin, que é esse cara fugitivo, porque ele vai ajudar também ela a fugir. Enfim, vão fugir ali os dois. E eles vão começar em uma jornada pelo deserto. Só que esse deserto, ele tem muitos outros desafios, tá? Criaturas mágicas, que aí tem toda uma mitologia aqui que é muito interessante. Intrigas políticas, e eu achei isso bem legal, que tem uma parte aqui bem política zona, sabe, da história, mas do meio pro final, mas ainda assim muito legal. Só que por que eu não gostei tanto, assim? Aliás, eu gostei bastante, mas porque eu não amei. Eu achei um pouco confuso, tá? Toda a mitologia, toda essa parte fantástica. Não sei se é porque eu ainda não leio tanta fantasia assim, então talvez eu precise incrementar mais o meu repertório, sabe? Mas eu achei um pouco confuso e isso dificultou um pouco entrar de fato na história, sabe? Então tinha algumas coisas, ainda mais que o livro é pequeno, então algumas coisas realmente são explicadas de forma muito rápidas, tá? Isso só desenvolveu ainda mais uma confusão dentro de mim, em algumas partes que eu ficava lendo e ficava... Gente, o que tá acontecendo? Quem são essas criaturas? Porque do nada também tem uns nomes, assim, de criaturas mágicas, ou de lugares, ou de situações, de histórias, personagens e tudo mais. E eu realmente ficava confusa, eu tinha que voltar um pouquinho na leitura. Mas esse foi o problema, tá? Não foi nada além disso. Até porque eu amei a personagem principal, eu adorei. Eu realmente achei que... Eu acho que é uma das minhas personagens femininas preferidas, assim, da vida. Eu achei que ela tem um desenvolvimento muito bom, muito bom. Ela é muito forte, ela é muito foda, ela é independente, consegue se opor, ela consegue racionalizar o que é melhor pra ela de uma forma bem rápida. Então eu gostei muito dela. Mas é aquilo, eu ainda tô decidindo se vou continuar ou não essa série. Eu acho que vou, tá? Porque eu já tenho aqui o segundo e o terceiro na minha estante, então o que custa? Mas me contem nos comentários se realmente vale a pena as continuações dessa história. A continuação desse vídeo, né, vai ser com Madame Xanadu. Vou deixar aí, o nome dela é Sofia pra ser o ponto final desse vídeo, que agora eu vou pegar a Madame Xanadu, porque eu vou aproveitar que eu estou numa vibe de ler livros físicos e o nome dela, Sofia, é no e-book, e vou pegar esse daqui. Essa edição é bem bonitinha, acho que eu já mostrei pra vocês, mas se eu não mostrei, vou mostrar, ó. Tem umas ilustrações e tudo mais. Literatura nacional, vamos ver no que vai dar. Estou animado. Gente... O que falar deste livro? Eu tô real sem jeito, tentando aqui procurar palavras em que eu fale que esse foi um dos livros que eu menos gostei de ler, sem ninguém ficar ofendido. Porque sei que esse livro, ele é muito hypado. Tipo, as pessoas que leem gostam muito. Tipo, se você for no Scooby, a nota dele vai estar altíssima. E eu odiei. Eu não odiei porque é ruim. Eu não achei o livro ruim, mas eu achei um livro completamente off, completamente, sim, deslocado do que eu gosto de ler e do que eu achava que seria o livro. Eu acho que essa é exatamente a palavra, sabe? Deslocado. Eu não tava completamente deslocado dessa história. Inclusive a história é até um pouco confusa, digamos assim, a forma como ele decidiu narrar, construir, né, esse andamento. E acho que isso também agravou um pouco essa minha conexão com a história, que foi totalmente 0. O que se trata o livro, né? Tô dando muito minha opinião aqui, mas o que se trata o livro? Aqui a gente vai acompanhar a história da Madame Xanadu, que é uma drag queen, e a gente percebe que ela é bem
depressiva, ela tem vários problemas, assim, e a gente percebe que bastante disso veio porque ela perdeu uma pessoa importante pra ela e ela está querendo se matar. Só que ela quer que a história dela ainda seja contada e seja, assim, viva, né, pro resto da história da humanidade. Por isso ela até fala aqui com um jornalista, que é o João. E então a gente vai acompanhar tanto a história dela intercalada com outras pessoas contando sobre ela para esse projeto aí do jornalista. Basicamente é essa a história. Mas assim, por que eu não me conectei com nada? Porque essa parte das pessoas falando sobre a Madame Xanadu eu achei muito desordenada. Inclusive, na maioria das vezes, eu tava achando que os personagens estavam comentando sobre algo que nem tinha a ver com a Madame Xanadu e muito menos era importante para a história. Então ainda tinha essa questão de beleza, em que tempo a gente está falando aqui? Será que a gente está no presente? Será que a gente está no passado? Será que a gente está no futuro? E isso também é um pouco confuso na história, mas principalmente a questão dos personagens falarem sobre coisas que não necessariamente estava ligado com a Madame Xanadu. Eu ficava assim, cara, o que isso está acrescentando à história? Pra mim era nada, né? Em alguns momentos aqui. E isso me tirou completamente fora da história, porque eu realmente fiquei, tá, eu quero saber da Madame Xanadu. E aí? E aí eu tinha um pouco disso nos capítulos que ela mesmo narrava, né? Que era pelo ponto de vista dela. Só que ainda assim era uma coisa muito confusa, muito confusa. Alguns personagens são introduzidos ali na história sem muita explicação de quem eles são, pra onde eles vão, de onde eles vêm. E isso também, nossa, me pegou demais, porque eu tava tipo, véi, quem é você? E tipo, se eu nem sei o mínimo do personagem, por que eu vou ligar pra esse personagem? Então eu tive muita dificuldade de me conectar com esse livro, tipo, muito mesmo. E eu acabei dando 2 estrelas pra ele por conta disso. É um livro que definitivamente não funcionou pra mim, não funcionou. E, assim, eu não achei a história ruim, mas eu achei que tem muitas características da história que definitivamente não funcionaram pra mim e que não me agradaram de forma alguma. Ficou com Deus esse livro aqui. E o pior é que eu conheço Aureliano, né, e eu até fiquei triste porque eu queria muito gostar desse livro, eu tenho autografado e tal. Eu até pensei em passar pra frente esse livro, mas assim, tá autografado com meu nome, né, então aí complica. Mas eu quero fechar esse vídeo com uma coisa positiva, né? Então, o último livro que eu lerei O Nome Dela é Sofia, da Vanessa Freitas. Eu já li um outro conto da autora, que Foi Por Amor, e assim, eu adorei. Adorei, pra mim foi um conto assim, sensacional, maravilhoso. Então tô com expectativas de que esse vídeo ainda pode ter aí um salto pra cima, né? Tem salto pra baixo? Não. Enfim, fui redundante, mas enfim. Uma crescente, eu espero que eu termine com chave de ouro, né? Com essa história da Vanessa. É um romance sáfico, todo mundo fala muito bem. Então vamos lá ver o que eu vou achar dessa historinha. Finalmente chegamos a uma conclusão deste vídeo. Terminei O Nome Dela é Sofia, da Vanessa Freitas. Senti sentimentos, já explico pra vocês. Porque antes, por favorzinho, se você ainda não é inscrito no canal, essa é a hora. Se você me aguentou falar aí por quase meia hora, por favorzinho, se você me aguentou é porque você gostou. Então, por favor, taca o dedo aí no se inscrever, taca o dedo no like também, compartilha com seus amigos, até com que não seja amigo, compartilhe nas redes. Me segue nas redes sociais, @cobraletrada, em todas elas. Eu estou na rede da dancinha, estou na rede do passarinho, estou na rede da fotografia, estou em tudo no lugar. Eu sou onipresente nas redes sociais. Se você se interessou por qualquer livro que eu li aqui nesse vídeo, ou qualquer coisa na Amazon, por favorzinho, use sempre o meu link que tá aí no box de descrição pra comprar esses itens, porque você ajuda, assim, imensamente o canal. Imensamente, tá? Por favorzinho. E se você gosta de clubes literários, gosta de uma leitura coletiva, de ler e debater com um coleguinha, considere participar do Clube das Cobrinhas. A partir de R$5 aqui no link do Apoia-se, que também tá no box de descrição, você já vira uma cobra criada, entra pro nosso clubinho e além de ler um livro todo mês com a gente e de debater, né, todo mês, você também vai participar de sprints de leitura semanais, sorteios todo mês e muita fofoquinha literária lá no grupo. Mas então, gente, li O Nome Dela é Sofia e
foi do 8 a 80 de uma forma que eu definitivamente não estava esperando. Sério. Porque eu não sabia muito a sinopse, até porque eu já falei, cansei de falar aqui no canal, que eu não gosto de ler sinopse antes de ler os livros. Assim, eu sei muito pouco ali da premissa, o basicão, mas eu não sou daqueles de ler a sinopse tudo bonitinho pra saber o que vai acontecer, que eu acho que estraga um pouquinho a experiência. Daí, eu tava jurando que esse livro ia ser um romance bem fofinho do início ao fim. E de fato, nos primeiros 30%, tem um romance bem fofinho. Só que, como eu falei, vai do 8 a 80 num intervalo de tempo que eu definitivamente não estava preparado. Eu tava esperando tudo, menos o que esse livro me entregou. Porque, assim, logo ali nos 50% tem um plot que a história parece que vai virar. E até vira, na verdade, logo depois disso vira. E aí vai pra uma outra dimensão que eu não estava aí esperando. Que é uma coisa muito mais carga dramática, muita coisa familiar também, várias questões pessoais, como homofobia, transfobia, racismo, essas coisas assim, que eu tava jurando que ia ser só uma história fofinha entre duas meninas. E não foi. Foi muito além disso, e isso foi um ponto muito positivo que eu achei do livro, apesar de que teve algumas coisinhas que não funcionaram tanto pra mim. Começando do o que é esse livro, né? Aqui a gente vai conhecer a Priscila e a Sofia. Ambas são atrizes e estão ali numa emissora de TV brasileira bem chinfrim. Imagina uma novela da Record. É basicamente essa novela que elas estão estrelando. Mas elas não são protagonistas nem nada, até porque a Priscila tem uma questão de que todos os papéis que ela faz sempre focam na bunda dela, no corpo dela, de estereotipar a mulher negra, sabe? Bem assim. Já a Sofia é uma mulher trans, então também tem toda uma questão aí de vou dar os papéis pra ela só se for, sei lá, com relação à prostituição, alguma coisa assim mais marginalizada. Inclusive o livro aborda muito bem esses pontos aí, abre para algumas discussões que é até bem trabalhada durante o livro. E aí, ali nos sets de filmagem, na verdade no banheiro, enquanto uma tá chorando e a outra tá ali fazendo suas necessidades, elas se conhecem e obviamente que vai rolar um romance a partir dali, só que, né, vai muito além desse romance a interação entre as duas, porque muita coisa acontece no livro, mas isso eu vou deixar pra vocês lerem e entenderem o que eu tô falando. Mas aí o que eu falei que eu não curti tanto assim logo no início? Eu achei que o romance foi muito rápido. E eu sou daquelas pessoas que gostam muito de slow burn. Pra mim, a história tem que ir crescendo de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Não a história, no caso, mas o romance. Eu gosto de coisa que é muito mais chegada, pra eles pegarem na mão pela primeira vez. E aí, meu filho, beijar só perto do final do livro. Eu sou assim, eu gosto dessa construção de pouquinho em pouquinho, sabe? Não sei se é porque também tem aquele negócio de que Sapatona é super emocionada, porque esse livro é muito assim, gente, elas são extremamente emocionadas. Elas se conhecem e já estão ali, vamos casar. Não exatamente assim, mas quase, sabe? Então isso me deixou um pouco off, assim, da história, né? Mas depois consegui super entrar. E também, o primeiro plot, que acontece mais ou menos nos 50%, eu achei desnecessário. Eu realmente não vi o porquê estar ali, porque é uma coisa bem pesada, é uma coisa bem determinante pro futuro da história. Então, qualquer pessoa que lê vai pensar, caraca, isso daqui vai ser uma coisa enorme aí pro desenrolar da história. Tem a sua importância, mas logo depois é jogado um pouco assim de escanteio e tem outros pontos que vão ser muito mais abordados, sabe? Que vai ser muito mais diferencial pro rumo que a história vai levar. E aí eu achei bem desnecessário pelo tamanho que é esse plot e pelo logo afastamento dele logo em seguida, sabe? Eu achei que podia ter ido por um outro lado bem mais simples, que aí a gente não ficaria com essa ruptura brusca do nada, assim, no meio do livro, pra depois voltar. Porém, como eu falei, tem muita carga dramática. E eu amo livros com essa carga dramática bem alta. Ainda mais quando tá misturado ali com romance, quando tá misturado com relacionamento. Eu adoro. Então, pra mim, os 50% até os 100% é um outro livro completamente diferente e que eu curti muito mais do que a primeira metade. Mas assim, eu acabei, num geral, tendo uma experiência muito positiva. Foi o primeiro livro, né, romance que eu li
da Vanessa e foi ótimo, porque antes eu tinha lido só um conto, né? Bem curtinho, inclusive. E assim, foi muito legal, eu super recomendo. Tem várias coisas super interessantes de serem discutidas aqui, né? Por exemplo, o protagonismo trans da história, achei isso muito muito legal mesmo. Mas tem várias outras discussões tão importantes quanto. E é bem divertido. Se você gosta de romance sáfico, você vai adorar, porque tem bem essa coisa bem melosinha no início e em algumas outras partes. Tem essa carga dramática que eu falei também. Tem até alguns pontos ali de rir, mas também tem outros mais sérios, de apontar o dedo na cara. Inclusive, apontar o dedo na cara, eu me identifiquei muito com a Priscila. Eu acho que a Priscila tem um tom um pouco explosivo, que eu me identifiquei um pouco com ela, um kkk. Mas enfim, acabei dando 4 estrelas e encerrando aí esse vídeo muito positivo. Gostei, tá? Muito obrigado para todos que me indicaram alguma dessas leituras. E se eu não li o livro que você indicou, se prepare porque eu gostei desse formato. Quero saber se vocês gostaram também, né? Me contem nos comentários, que estou pensando em fazer uma segunda parte, só que com os preferidos dos inscritos. Se vocês apoiam essa ideia, comenta aí embaixo que muito em breve estou querendo fazer. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!